dia, paz do Senhor, meus irmãos. Estamos aqui nesta manhã para gravarmos o vídeo de meditação desta segunda-feira, onde eu tenho certeza que o Senhor Jesus fará e falará conosco da maneira que Ele quer. Eu agradeço a oportunidade e o texto desta manhã está em Isaías 53, aonde ali o profeta Isaías, ele já prevê e ele já anuncia a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. O texto diz: quem deu crédito à nossa pregação e a quem manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo, perante ele como uma raiz de terra seca, não tinha parecer, nem formosura, e aos olhos nos para ele. Nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens. Homens de dores, experimentando nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizeram dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si e nos reputamos por aflitos, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrado como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porque foi cortado da terra dos viventes, e pelas transgressões do meu povo foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com os ricos, na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia ao Senhor agradou o moê-lo, fazendo enferma quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Verá a sua posteridade, prolongará os dias, e bom para o Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu reconhecimento, o meu servo, o meu justo, justificará a muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si, pelo que lhes daria a parte de muitos, e com os poderosos repartiriam ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte e foi cortado com as transgressões, mas ele levou sobre si os pecados de muitos pelos transgressores intercedentes. Aleluia, Palavra essa que nós, como cristãos, precisamos todos os dias meditarmos no sacrifício de Cristo pela minha vida e pela sua vida. O Senhor, Deus aqui está anunciando o seu Filho. Ele está anunciando aquele que viria sobre a terra e tiraria o pecado do mundo. Aquele que em algum determinado tempo estaria aqui sobre a terra e seria desprezado, seria perseguido, seria atingido e aflito, e seria morto. Mas aqui também diz que ele não abriria a boca. Diz aqui também que ele não renunciaria a minha alma e a sua alma. E por quê? Porque tão pouco, às vezes, nós, irmãos, renunciamos o ministério de Deus, renunciamos ser filhos do Senhor Jesus, porque aqui no finalzinho a gente vê que Deus fala da seguinte maneira: levou sobre si o pecado de muitos e pelas transgressões intercedeu. Nós não vemos aqui o Senhor dizendo que levou o pecado de todos,
Ele diz de muitos. Esse muito que ele diz é aqueles que estão querendo servir a Deus, que estão querendo caminhar com Cristo, que estão querendo, que entenderam que o Senhor já morreu naquela cruz por mim e por você, que já entendeu que as suas transgressões, que os nossos pecados, nós fomos lavados. Mas desde que a gente reconhecemos o Cristo Jesus em nossa vida, desde que nós andemos com Ele para toda a eternidade, desde que a nossa confiança esteja nele, né? Aqui Isaías ele faz menção desse texto, porque ele, antes mesmo que Jesus nem tinha aparecido, Jesus nem tinha nascido, mas já havia a profecia que haveria um cordeiro, haveria um salvador, haveria aquele que redimiria os nossos pecados na cruz e que deixaria depois um consolador para caminhar conosco. Por isso, meus irmãos, que às vezes nós não entendemos porque muitos cristãos desistem da fé. Muitos cristãos dizem que estão em lutas, em pelejas, reclamando. Meus irmãos, nós precisamos entender que tudo isso foi na cruz, que o que nós passamos hoje é insignificante pelo que Cristo já passou. Meus irmãos, nós precisamos ter a boca de gratidão para Deus. Tá difícil, agradeça. Tá complicado, agradeça. Lembre de Isaías 53. Que as nossas pisaduras, o Senhor já levou sobre si todas as nossas enfermidades e as nossas pisaduras. Falta em nós exercitarmos a fé, falta em nós exercitarmos a nossa essência de Cristo Jesus. Porque Paulo lá também diz que, que viver é sorte, mas morrer, que a gente temos que entender que isso aqui é passageiro, que nós precisamos morrer para Cristo. E talvez hoje a sua aflição, o nosso problema de hoje possa ser tão grande, mas se nós olharmos para Jesus neste momento, nós vamos ver que as nossas transgressões, os nossos pecados foram levados e os nossos problemas, eles são tão pequenos, eles são tão insignificantes diante de um Deus tão grande que deu o seu próprio Filho para morrer por nós. Será que esse Deus ele não é capaz? E será que esse Deus ele não tem piedade daqueles que o servem? Porque ele diz que é para muitos, não é para todos. E se eu e você somos esses muitos que estamos ouvindo a sua palavra nesta manhã, eu tenho certeza que ele irá nos socorrer, porque nós não precisamos mais dizer para Deus, Senhor, tenha misericórdia, porque lá em Salmos já diz que ele é misericordioso. Isso não é uma petição que nós precisamos mais fazer, porque nós já sabemos que o nosso Deus é misericordioso, porque se ele não tivesse misericórdia alguma de nós, ele não enviaria o seu Filho amado para morrer por um pecador, para morrer por uma prostituta, pelo um ladrão, pelo um drogado, pela aquela pessoa mais perversa que já fez tantas coisas nessa vida. Se ele não tivesse misericórdia, ele não diria para aquele ladrão na cruz, ainda hoje estará comigo. Se nós soubéssemos o tamanho do nosso Deus, jamais nós reclamaríamos mais de nossos problemas. Minha igreja, o sacrifício de Cristo na cruz foi perfeito, completo e suficiente para a redenção humana. Nada mais é necessário. Ele é a apropriação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelo de todo o mundo. Isso aqui está em João, 1 João 2:2. O sacrifício de Cristo foi o suficiente. Nós precisamos entender isso, que o sacrifício de Deus foi suficiente para nós. Que o sacrifício de Jesus, ele foi suficiente para nos render do nosso pecado, E ele foi a apropriação do pecado, para os nossos pecados. Ele foi o cordeiro dado para isso. Mas para todo mundo que queira, para todos que se rendem a ele, para todos que anunciam através de suas vidas o Evangelho de Cristo. Para aqueles que o amam e entendem que o seu chamado para viver uma boa nova com Cristo. Meus irmãos, que nesse dia, que essa semana nós venhamos lembrar deste sacrifício e que nós venhamos ser gratos perpetuamente por Cristo.
Nós viemos olhar para Cristo e dizer obrigado, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigado, porque o Senhor já levou sobre si todo esse meu problema, Senhor. Me dá só estratégia para passar. Senhor, obrigado por essa enfermidade que o Senhor já levou sobre si. Se ela é para honrar, ela é para engrandecer o teu nome, me dê sabedoria para passar, Pai. Me dê entendimento, Senhor, meu Pai, para sair do pecado, Senhor, para desviar os meus pés do mau caminho, porque a tua palavra diz. Precisamos só pedir para Deus sabedoria, direcionamento. Precisamos apenas pedir para Deus entendimento para qual caminho nós andarmos, meu irmão. Vou estar fazendo uma oração. Eu agradeço assim também a minha oportunidade, meus irmãos. Fique com esta palavra, porque lá em Hebreus 9:12 diz: lemos ainda que Jesus Cristo, nem por sangue de bode e bezerro, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Foi pelo sangue de Jesus. Amém, meus irmãos? Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai. Senhor, nesta manhã, Senhor, meu Pai, nós agradecemos essa rica oportunidade, Pai. Que nós viemos lembrar, Senhor, que foi sobre si, sobre o Senhor, que todos os nossos pecados, as nossas transgressões foram levadas, Pai. Abençoa, Senhor, meu Pai, aonde este vídeo chegar, Senhor. E que nós viemos levar, Senhor, meu Pai, sobre nós, Senhor, meu Pai, o seu sacrifício, Senhor, e foi o seu sangue que lavou e redimiu os nossos pecados, Pai. Que nós venhamos entender, que nós venhamos caminhar, Senhor, meu Pai, nesta verdade. Entendendo, Senhor, meu Pai, que a tua graça e a tua misericórdia nos basta. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Abençoe, Senhor, meu Pai, a cada um nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém.